aí, Sechiners, tudo bem com vocês? Nessa pílula, vamos apresentar para vocês os melhores lugares para visitar, os principais pontos turísticos e dicas para aproveitar a gastronomia local. Bora lá, então! Nossa primeira cidade de hoje é a capital da Bélgica e, consequentemente, a cidade mais famosa do país. Estamos falando de Bruxelas. O velho e o novo, o belo e o feio, o verde e o concreto, o chique e o simples estão todos misturados nesse grande caldeirão que é Bruxelas. Um destino que atrai uma enorme quantidade de visitantes todos os anos pela riqueza de sua história, monumentos e museus incríveis, gastronomia de qualidade, sem contar com a importância que ela tem no cenário político do velho continente. Nessa incrível cidade, indicamos: um dos melhores pontos de referência e de encontro em Bruxelas é a Grand Place, a praça considerada uma das mais bonitas da Europa. Ela está para Bruxelas, assim como a Torre Eiffel está para Paris. Lá estão localizados alguns dos museus e prédios mais importantes da cidade. Situada a poucos metros da Grand Place, a estátua e fonte criada no século XVII é o símbolo da cidade de Bruxelas e representa seu espírito irreverente e travesso, através de um menino fazendo xixi. Esse, com certeza, é um dos locais mais fotografados da cidade. Mas vale reforçar que a estátua é bem pequena, tem cerca de 55 centímetros. Por isso, alinhar as expectativas para não ser pego de surpresa é importante. Uma escultura, formada por 9 esferas ligadas por tubos de aço, representa a estrutura de um átomo de ferro e foi construída em 1958 para a Expo de Bruxelas. Hoje, a atração é bastante popular e muito conhecida mundialmente. O Atomium abriga diversas atrações no interior de suas esferas metálicas, como instalações temporárias e uma exibição permanente, que passa pelos 60 anos de história do local. E por estar localizado fora do centro e ser uma estrutura alta, tem-se uma bela vista panorâmica da cidade. A catedral começou a ser erguida em 1225 e levou 200 anos para ser finalizada. Hoje, está entre as igrejas mais famosas de Bruxelas. A construção é do estilo gótico francês e possui 2 imponentes torres. Seu interior possui um jogo de luzes que penetram através dos vitrais, dando um efeito surpreendente. A entrada na catedral é gratuita. Uma igreja que chama a atenção pela imponência e riqueza de detalhes do chamado estilo gótico tardio. O interior do templo também é de encher os olhos, com destaque para as belíssimas vitrais e um púlpito de madeira, fabricado em 1697. Um oásis de paz no meio do bairro europeu. Possui um jardim clássico e florido com fontes e foi construído em 1880 para celebrar o cinquentenário de Bruxelas. O Parque Royal, também conhecido como Parque de Bruxelas, fica entre o Parlamento e o Palácio Real e é o primeiro parque público da cidade. O enorme espaço verde conta com fontes, teatro, um palco e vários quiosques, e é um ótimo lugar para relaxar ou fazer uma pausa entre os passeios. Já o Palace Royal, local de trabalho e residência administrativa da monarquia belga, possui um interior majestoso e já recebeu milhares de visitantes durante o verão, período durante o qual fica aberto ao público. O elevador panorâmico conduz o visitante do Marolles, parte de baixo, até a Praça Poelart, onde há um terraço que oferece belas vistas da capital belga. Em dias claros, é possível visualizar pontos turísticos importantes, entre eles o Atom de Bruxelas. A dica de ouro, no entanto, é apreciar essa vista durante o pôr do sol. Muita gente, inclusive, acaba levando uma garrafa de vinho e snacks para o local, a fim de acompanhar o espetáculo natural na companhia de amigos. E a subida do elevador é gratuita. Localizado na Grand Place e dentro do Mansion du Roi, a Casa do Rei.
O belo prédio neogótico abriga um grande acervo artístico composto por pinturas e esculturas. A mais famosa é a Mannequin Peace original, o famoso homenzinho fazendo xixi. Uma reunião de 6 museus diferentes, entre eles o Old Master Museum, o Modern Museum e entre outros. Com mais de 20.000 obras de arte espalhadas pela instituição cultural, este círculo de museus fundado por Napoleão Bonaparte ilustra a história da arte do século XV ao XXI e é uma das atrações mais visitadas do país. Uma viagem imperdível na arte do pintor surrealista através de quadros, desenhos, esculturas e fotografias, além de filmes e trabalhos publicitários. O museu, que recebe mais de 300.000 visitantes por ano, reúne a maior coleção do mundo com obras de René Magritte, que inclui obras menos conhecidas de colecionadores privados. Também situado em um belíssimo edifício que é metade em estilo Art Nouveau e metade em estilo neoclássico, esse museu é muito interessante para quem se interessa por música e instrumentos musicais. Fundada em 1877, o museu reúne cerca de 10.000 instrumentos de várias épocas e estilos, além de possuir muitas raridades. Para quem gosta de histórias em quadrinhos, Bruxelas é certamente o destino ideal, pois a cidade é a capital da nona arte, que encanta pessoas de todas as idades. Desde os anos 90, os muros da cidade vêm sendo usados como murais para a representação de personagens, como Tintin, Asterix e os Smurfs, entre outros. Atualmente, Bruxelas conta com mais de 800 murais espalhados pela cidade, além de museus, galerias, lojas e festivais dedicados somente à arte dos quadrinhos. Inaugurada em 1847, uma exuberante galeria comercial coberta, com detalhes em mármores na parede e um teto de vidro bem maravilhoso, que ilumina todo o corredor. Este local fascinante possui diversos cafés, galerias e lojas de luxo. Uma famosa rua repleta de lojas de souvenirs para quem adora levar um imã ou uma lembrancinha para casa, além de bons chocolates como a recomendada e tradicional loja Café Tassé. Bom, e falar do que fazer em Bruxelas implica também falar sobre restaurantes e passeios gastronômicos. Como já dissemos anteriormente, a culinária belga é mundialmente conhecida por batatas fritas, chocolates e cervejas. Mas não é só isso que encontramos por lá. Nos pratos mais típicos do país não faltam queijos, aspargos, frutos do mar, embutidos e peixes. Aqui, indicamos os principais restaurantes e bares da cidade. A Bélgica é um dos principais produtores de cerveja do mundo e se há um lugar em Bruxelas ideal para degustar algumas das melhores rótulos do país, esse, sem dúvida alguma, é esse café. O menu tem pelo menos 200 páginas, tanto rótulos locais e internacionais que renderam ao estabelecimento o reconhecimento no Guinness Book. Para os amantes de cerveja, esse é um local imperdível. O Café Brasserie fica próximo à Grand Place e serve ótimas cervejas belgas e comidinhas leves para acompanhar, como omeletes, quiches e saladas. Um restaurante e cervejaria localizado bem próximo da área turística. Ele serve o famoso prato Carbonate Flamande, além de outras opções deliciosas, mais caras e mais baratas. Além da comida, ele também possui uma grande variedade de cervejas. Esse restaurante é famoso pelos frutos do mar. Serve ostras frescas e vários pratos como mexilhões, um clássico belga. Um restaurante que serve pratos saborosos, cozidos na cerveja e típicos da cozinha belga, com decoração em estilo vintage. Visitar Bruxelas e não provar as famosas batatas fritas seria quase uma ofensa cultural aos belgas. Existem quiosques e lojas de fritas espalhadas por toda a cidade. Anote aí o nome das mais famosas.
Mas além das fritas, há duas outras coisas que não se pode deixar de comer na Bélgica. A primeira delas são os waffles. Por €1, em várias barraquinhas espalhadas pelas ruas, você já pode comprar um waffle delicioso e coberto com açúcar ou Nutella. E o segundo são os chocolates. Em todo lugar em Bruxelas você encontra lojas de chocolate, mas as mais famosas são Café Tassé e a loja na Galeria Saint-Humbert. Chegou a hora de falarmos da nossa segunda cidade da Bélgica. Agora é a vez de Bruges. Canais, ruas de paralelepípedo repleta de construções medievais e monumentos incríveis, charretes circulando de um lado para o outro e um aroma de chocolate e waffle feito na hora que deixa qualquer um hipnotizado. Assim é Bruges, a bela e fotogênica cidade localizada no nordeste da Bélgica. Aqui, destacamos uma ampla praça que abriga construções incríveis como o Campanário e o Providencial Hof, edifício neogótico que abriga a sede do governo. É impossível ir a Bruges e não passar um tempinho explorando esse ponto turístico que é um verdadeiro símbolo da cidade. Localizado na Grote Markt, do topo dela há uma das vistas mais bonitas da cidade. Para chegar lá em cima, é preciso encarar 366 degraus, comparadas em alguns andares para conhecer um pouco da história do monumento. A vista é paga e a dica é chegar cedo para não enfrentar fila ou ter que esperar muito para entrar, já que é permitido apenas a entrada de um pequeno número de pessoas ao mesmo tempo. A Praça Burg está repleta de belas construções, sendo o Stadions o que mais chama atenção. O prédio abriga uma das prefeituras mais antigas da região. O prédio é uma verdadeira obra-prima por dentro e por fora. No hall gótico, por exemplo, encontram-se murais do século XIX. Já a fachada é composta por 48 estátuas. A Praça Burg também abriga um dos templos religiosos mais importantes de Bruges, a Basílica do Sangue Sagrado. Na verdade, há duas igrejas no local, uma no térreo, em estilo romanesco, e outra no primeiro andar, em estilo neogótico e onde está exposta a relíquia do sangue sagrado. Quando foi erguida do século X, a Catedral de São Salvador era uma igreja comum, que só passou a ser reconhecida como a principal de Bruges depois da destruição da igreja de Saint-Donatus. Bela por fora e por dentro, esse imponente templo religioso abriga hoje em dia uma série de trabalhos artísticos, incluindo várias pinturas flamengas, túmulos medievais e tapeçarias de Bruxelas. A entrada do local é gratuita. A bela torre de 115 metros de altura, que se destaca no horizonte de Bruges, é a segunda mais alta do tipo no mundo. Porém, o interior desse importante templo religioso também não decepciona. É lá, por exemplo, que você vai ver de perto a escultura A Madonna e a Criança, de Michelangelo, entre outras obras de arte, como pinturas e sepulcros do século XIII. O passeio de barco pelos canais de Bruges dura apenas 1 hora, mas é o suficiente para que o passageiro tenha uma boa ideia da história local e, claro, consiga tirar fotografias maravilhosas da cidade. O embarque acontece próximo à igreja de Nossa Senhora e o ticket só pode ser adquirido em dinheiro no local do embarque. Bruges é uma cidade amigável para ciclistas, com muitas ciclovias e locais para bicicletas. É uma maneira excelente e saudável de se locomover, especialmente se quiser explorar áreas mais fora do centro da cidade. A ponte de São Bonifácio oferece uma bela visão da parte antiga da cidade de Bruges e é uma das partes mais românticas da cidade. A pequena ponte foi construída em 1910, mas tem um estilo arquitetônico que parece ser bem mais antigo. O local costuma atrair uma quantidade enorme de turistas e a dica para evitar filas que se formam para atravessar a ponte é ir lá pela manhã cedo ou no tardar da noite. Um lugar incrível que, por simples desconhecimento, poucos turistas costumam ir.
O moinho está em funcionamento desde o século XVII e costuma surpreender os visitantes tanto por seu tamanho quanto por seu excepcional estado de conservação. Quem vai a Bruges não pode deixar de visitar o local, um patrimônio da Unesco erguido em 1245 e onde hoje residem monjas da Ordem de São Bento. A belíssima área repleta de verde e casinhas brancas, onde se prega o silêncio e a contemplação, fica bem próxima ao Grote Markt. No local também há um museu e uma igreja muito bonita. Para quem gosta de museus, o Brugestorium não pode ficar de fora da lista de visitas. O museu oferece uma verdadeira experiência que leva o visitante a uma viagem à época medieval. Será um incrível passeio ao longo das 7 salas temáticas e históricas com filmes, decorações e efeitos especiais. Um museu inteirinho dedicado a contar a história da transformação do cacau em chocolate. No museu, é possível descobrir como os belgas produzem os chocolates que estão entre os mais famosos do mundo. Um verdadeiro refúgio de natureza e tranquilidade a poucos passos da área central de Bruges. O local, repleto de belas árvores e com um amplo gramado, abriga ainda um pequeno lago e um romântico coreto, sem contar com um playground, que faz do parque uma excelente opção para quem estiver acompanhado de crianças. Localizado muito próximo à estação de Bruges, esse romântico jardim público é uma das grandes joias escondidas na cidade dos canais. Lá se encontra o Lago do Amor, cuja beleza faz jus à sua terna denominação. A Half Man, ou Meia Lua, na tradução para o português, é uma cervejaria fundada pela família Mais em 1856, onde são produzidos 2 deliciosas e celebradas cervejas, a Brugesjot e a Strafe Hendrik. O tour guiado pelas salas, cubículos e escadarias estreitas da cervejaria é super informativo e cheio de objetos que contam a história do local, além de ter uma degustação nas adegas da cervejaria. Hora de falar da gastronomia de Bruges, que também é muito famosa e muito admirada por todos os turistas. Aqui, destacamos os restaurantes e cervejarias mais procurados. Uma das mais famosas cervejarias da cidade, é possível experimentar refeições a partir de 17 euros. Dê a dica ao seu cliente e fale que ele não saia de Bruges sem experimentar o croquete local, que é uma iguaria. Um bar em um porão onde se encontra, além de cervejas e lanches baratos, habitantes locais de Bruges e não apenas turistas. O ambiente é com uma iluminação baixa, várias mesas e um longo balcão. A carta de bebidas é bem grande e o valor médio por um copo de cerveja é de 2 euros. Fundado em 1983, esse pub em Bruges é muito tradicional. Ele possui todas as categorias de cerveja belga representadas em mais de 300 tipos, sendo 5 de torneiras. Trata-se de um lugar perfeito para passar o fim do dia. Não tem mesas de rua e o atendimento é muito bom. Quem prefere uma comidinha mais em conta e está com pressa, pode comer no Boca, que tem cardápio em português e o preço é a partir de 5 euros. Além disso, ele fica muito perto do Grote Markt. É recomendado por muitos visitantes como restaurante em Bruges que serve as melhores batatas fritas da cidade. Com somente ingredientes frescos, ele tem o cardápio como hambúrgueres, empanados, croquetes, saladas e outros lanches. A cidade é muito turística e isso faz com que os preços subam, mas uma boa opção é experimentar as batatas fritas sequinhas vendidas em cones nas ruas ou optar por waffles ou cachorros-quente. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima Pílula do Conhecimento, vamos continuar falando dos principais pontos turísticos e da gastronomia. Até mais!